O que a gente vai fazer? Como eu tenho 3 encontros com vocês, eu vou tentar trabalhar os principais aspectos nesses 3 encontros. E a gente sabe que a parte de língua portuguesa, hoje em dia, tem sido muito importante. Aliás, sempre foi. Só que a galera antigamente não dava tanta importância assim. Só que hoje em dia, com o passar dos anos, com os concursos pegando pesado, eu acho que a galera já percebeu que a língua portuguesa faz toda a diferença. E não é porque cai muita questão, não é por isso. É porque, de fato, auxilia em outras questões. Recentemente agora, teve um TRT no Rio de Janeiro. E, poxa, vários professores de Direito do Trabalho estavam fazendo lives, apresentando questões, e um professor muito famoso de Direito do Trabalho errou uma questão de Direito do Trabalho, mas não por falta de conhecimento jurídico, óbvio, errou por falta de conhecimento linguístico. Apareceu uma conjunção, que era uma conjunção concessiva, que indica oposição, só que ele enxergou como uma conjunção adversativa, que também indica oposição. Agora, qual era a diferença? A adversativa enfatiza e a concessiva minimiza o argumento. E como ele não percebeu essa diferença, ele acabou errando a questão. Isso serve para mostrar que você não vai acertar só a prova de língua portuguesa aprendendo a língua portuguesa. Você vai acertar também outras disciplinas. Várias questões de direito você responde apenas interpretando o que está ali. E às vezes um conectivo, uma conjunção ou uma locução conjuntiva pode alterar completamente o sentido se você não entender. Então é por isso que é importante. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês rápida. Qual é a matéria de língua portuguesa que mais cai na prova? Sem sombra de dúvidas. Sem titubear. Rapaz, vou te falar um negócio. Quase não cai interpretação em prova. Sabe por quê? Porque quando a gente pega análise de texto, o que cai é compreensão de texto, o que é completamente diferente de interpretação. E a matéria que mais cai em prova é a análise sintática, e não é à toa. O avaliador, quando ele vai fazer uma questão, ele sabe que o aluno aprendeu apenas análise sintática, e a análise não é sintática, ela é morfossintática. O termo que mais cai na prova, termo preposicionado. Pois o cara sabe que o aluno vai responder o quê? Objeto indireto. Mas é sempre objeto indireto? Não. Eu não tenho como olhar e classificar de cara. Eu tenho que ver a quem o cara está ligado gramaticalmente para aí sim conseguir classificar sintaticamente. Exemplo. Sempre tem objeto indireto e complemento nominal. Mas se o aluno entender que o objeto indireto está ligado a um verbo, detalhe, não é qualquer verbo, é um verbo transitivo indireto, e que o complemento nominal está ligado a um nome, não já facilitou a minha vida? E muito. Então, para a gente começar a fazer essa brincadeira, nós vamos pensar nisso daqui, ó, no sistema SVC, que é o principal sistema linguístico da língua portuguesa. Então, imagina o seguinte, o camarada me pediu para classificar um termo sintaticamente. Não importa se ele vai pedir no início da frase, no meio da frase ou no final da frase. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou procurar pelo verbo. E por que pelo verbo? Porque sem verbo não existe análise sintática. Como é que eu identifico um verbo? É aquele cara que eu posso conjugar. Identifiquei? Beleza. Vou fazer o quê? Vou perguntar a ele quem é o sujeito. Como eu vou perguntar? Sempre quem ou o que. E automaticamente, o que sobrar, o resto, vai ser o meu complemento. Na língua portuguesa, só existem 3 verbos classificatórios. O transitivo, o intransitivo e o de ligação. Então, eu só posso ter 3 tipos de complementos. Aí se liga agora nisso. Eu posso ter o que a gente chama de objeto, que pode ser direto ou indireto, vai depender se tem ou não preposição. Eu posso ter uma circunstância que eu vou tipificar através do adjunto adverbial, e eu posso ter uma característica que, no final das contas, será o nosso predicativo. Agora, toda vez que a gente estuda isso, a gente primeiro se pauta na gramática tradicional. E olha só o bizu que eu vou dar aqui para vocês. A gente vai colocar aqui a circunstância de localidade. Como assim, Sidney? Só vai ser adjunto adverbial se indicar a localidade? Não. Vai ser adjunto adverbial quando indicar qualquer tipo de circunstância, de tempo, de modo, de causa e por aí vai. Mas quando indicar a localidade, vai te confundir. Porque vai exigir uma preposição, você vai achar que é um objeto indireto, quando na verdade vai ser um adjunto adverbial de
lugar. E isso aqui vai servir para mostrar que nós aprendemos algo de forma equivocada na escola. Talvez não porque o professor não soubesse, mas porque nós não tínhamos maturidade para entender. Então o que a gente fazia? A gente sempre ramificava do verbo, como se ele mandasse em tudo. Só que, na verdade, em língua portuguesa, tudo depende do contexto. Então, se o meu complemento é um objeto, aí sim meu verbo é transitivo. Se o meu complemento é uma circunstância, é uma adjunta adverbial, aí sim o verbo é intransitivo. Se o meu complemento é uma característica, aí sim o verbo é de ligação. O que eu estou querendo dizer com isso? Não adianta só olhar para o verbo, você não vai conseguir classificar. Você tem que olhar para a frase toda, analisar a estrutura, aí sim, opa, verbo transitivo, porque tem um objeto, e intransitivo, porque é uma adjunta adverbial, de ligação, porque é uma característica. Agora, essa explicação, de fato, é muito abstrata. Se fosse uma turma que já estivesse voando e fosse só o exercício, bastaria isso. Mas como é uma turma teórica, a gente precisa de muita base, eu vou fazer um pequeno resumo teórico para a gente entender isso melhor. Até porque isso daqui não é só transitividade. Isso aqui é a base de toda a análise sintática. A gente vai entender transitividade, vai entender regência, vai entender pontuação, vai entender classificação de oração, só com essa bagacinha aqui, ó. Então vamos lá, ó. Se preocupa com isso não, que isso daqui vai voltar 500 vezes.
Tem alguém aqui estudando pela primeira vez para concurso? Beleza. E quem já está há algum tempo na batida, vocês estudavam só por online ou estudavam presencial também? Presencial também? Então você já sabe qual é a rotina, né? Então, para quem está chegando novo, galera, deixa eu só dar um toque. Eu já trabalho com isso há muito tempo, já há uns 15 anos já que eu trabalho com concurso público. E não adianta fazer um preparatório, seja ele presencial ou online, e achar que vai passar. Não é assim que a banda toca. Você tem que se organizar para estudar em casa também. Ah, mas eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida. Eu sei que a vida é corrida, mas se você deixar de lado algumas coisinhas, sei lá, o WhatsApp, o Instagram, a pergunta, pô, me faça uma pergunta, deixa esse negócio de lado, porque né, virou febre esse negócio da pergunta. Você vai ter pelo menos meia hora por dia. Ah, meia hora, uma hora é muito pouco diante do cara que estuda 12 horas. Mas será que o cara que estuda 12 horas estuda com qualidade? Você não já faz o preparatório? Então, no mínimo, você tem que fazer uma revisão. E aí, o que você tem que fazer? Tem que se organizar em casa. Tem que ser um horário que você não tenha outro a fazer e que você consiga fazer um cronograma. Sei lá, segunda vou estudar língua portuguesa e informática. E tem que fazer assim, ó. Primeira, segunda, vou estudar classe gramatical. Na outra, transitividade verbal. Na outra, regência. Na outra, crase. E quando acabar todo o conteúdo, o que eu faço? É aí que está o pulo do gato. Muito candidato desiste. Ah, agora eu já vi todo o conteúdo e já está tranquilo, vou para outros assuntos, não preciso mais estudar. Não, você tem que voltar e estudar tudo de novo quantas vezes for possível. Concurso público não é para quem é super inteligente. Às vezes é um tiro no pé o cara ser super inteligente. Concurso público é para quem é obstinado, para quem é persistente, para quem é chato. Por exemplo, eu poderia dar a aula toda no slide, mas eu detesto slide. Eu só faço isso porque eu trabalho com videoaula. Mas eu gosto mesmo é daqui, ó, do quadro. Porque vocês aprendem anotando. Não adianta, se eu desse a minha aula toda em slide, vocês iriam ficar preguiçosos. Vocês não iam anotar. Ah, já tem aqui no material, para que eu vou anotar? E aí, adivinha, quando você pega um professor de direito e ele fala o código de cor, você acha por um acaso que ele só leu o código? Não, ele leu e transcreveu várias e várias vezes. A matéria mais difícil que tem de língua portuguesa é regência verbal. Nós temos mais de 11 mil verbos na língua portuguesa, mais de 11 mil verbos. Ninguém sabe, eu não sei, o Bechara não sabe, ninguém sabe. É por isso que tem dicionário de verbos. Para nossa sorte, em provas de concurso público, caem no máximo 20. Porra, diminuiu pra caramba, mas mesmo assim a galera erra, porque no dia a dia a gente utiliza o português informal e na hora da prova é o português padrão. Só para citar aqui um verbo que cai sempre em prova, o verbo chegar, a gente usa com a preposição em. Eu digo que cheguei em casa, que cheguei no trabalho, que cheguei no curso, e o correto é com a preposição a. Cheguei a casa, cheguei ao trabalho, cheguei ao curso. Meu querido, qual é o seu nome? Você tem quantos anos? 20? 26. Aí imagina o seguinte, turma. Rodrigo, durante 26 anos, disse: cheguei em casa, cheguei no colégio, cheguei no curso, cheguei no trabalho. Hoje eu digo para ele que não é a preposição em, e sim a preposição a. Ele entendeu, ele fez o exercício e acertou, mas nunca mais ele pegou para estudar. Aí a prova é daqui a um mês. Ele vai lutar com uma aula contra 26 anos de utilização do verbo de forma equivocada. Não tem como lutar. Aí vai cair lá na prova. Finalmente chegamos em Diamantina. Ele, porra, tá certo. Mas quem chega não chega em. Quem chega, chega a. Então, quando você pega uma matéria difícil, não estude só lendo. Estude anotando, tá? Aí agora, aproveitando que alguns já copiaram e outros estão finalizando, eu vou tecer alguns comentários importantes aqui. Nossa gramática é a gramática tradicional. São 3 verbos, o transitivo, o intransitivo e o de ligação. Para a gramática tradicional, esses 2 primeiros verbos aqui, o transitivo e o intransitivo, eles também podem ser chamados de verbos nocionais. O que é isso? É um verbo que me dá uma noção de ação. E é exatamente por este fator que eles encabeçam o predicado verbal. Só que pode vir com outro nome também. Pode vir assim, ó, verbos significativos. E o que é isso? A mesma coisa. É um verbo que me dá um significado, que me dá uma noção de quê? De ação. Então, abra os olhos. Nem sempre o cara vai escrever verbo transitivo
ou intransitivo. Pode ser que ele coloque assim, dentre as opções, assinale aquela que apresenta um verbo nocional, aquela que apresenta verbos significativos no período. Então você tem que saber o que é um verbo nocional, o que é um verbo significativo. É aquele que indica a ação. Nós já sabemos que o de ligação não indica ação. Ele indica estado, qualidade, atributo, característica. Então ele não pode ser chamado de verbo nocional. Como pode vir na prova? Óbvio que pode vir verbo de ligação, mas pode vir verbo não nocional, ou verbo não significativo, ou melhor ainda, pode vir verbo relacional. Por quê? Porque ele está ali apenas para relacionar o sujeito ao predicativo. E é por isso que ele encabeça o predicado nominal. Só que eu quis chamar muita atenção agora para essa parte aqui. Quem aqui sempre teve muita dificuldade com isso? Mas muita mesmo. Vamos lá, vamos lá. Rapaz, tu levantou a mão com vontade. Você que comeu 6 espetinhos, que eu já estou ligado. Qual é teu nome? Como é que é? Yasley. Então vamos lá. Yasley, eu vou começar pelo verbo transitivo e vou falar uma parada aqui agora que parece sacanagem, mas não é sacanagem não, tá? A palavra transitivo veio do verbo transar. O que a gente precisa para poder transar? Estou falando eu e você não, tá? Pelo amor de Deus, tá? Estou falando qualquer pessoa, tá? A gente precisa de um companheiro, de uma companheira. E o verbo transitivo é a mesma parada. Ele vai pedir um companheiro, uma companheira. E o intransitivo, teoricamente, ele não pede. Mas como a gente consegue perceber isso? Já na escola, os professores nos alertavam, pois eles falavam que o verbo transitivo possui sentido incompleto e que o verbo intransitivo possui sentido completo. Mas e aí? É completo e incompleto em relação a quê, meu Deus? Em relação ao sentido de ação. Isso significa que se eu utilizar uma frase em que tem o sujeito e o verbo apenas e eu não entender, o que eu na verdade não entendi? A ação manifestada pelo verbo. E se eu não entender, obrigatoriamente eu vou acabar fazendo o quê? Uma pergunta. Na hora em que eu faço a pergunta, é a demonstração de que aquele verbo tem sentido incompleto, portanto ele é transitivo. Agora, se eu utilizar uma frase com o sujeito e o verbo apenas e eu entender, o que eu entendi? A ação manifestada pelo verbo. Logo, ele tem sentido completo e será classificado como intransitivo. O problema, Yasley, é que nem tudo que a gente aprendeu na escola era suficiente para hoje. Era suficiente para aquela época, porque a gente tinha pouca maturidade e pouco conhecimento vocabular. Hoje o nosso conhecimento é muito maior, então isso não é o suficiente. Lá na escola, quando a nossa professora falou que o verbo transitivo tinha sentido incompleto, ela estava completamente correta. 100% dos casos de sentido incompleto. Mas aqui não. Aqui, 99,9% dos casos, o verbo intransitivo terá sentido completo. Mas haverá situações em que ele vai exigir um complemento. Porém, não será um complemento verbal. Quando a gente fala em complemento verbal, obrigatoriamente a gente está falando de objeto, seja ele direto ou indireto. É muito comum, por exemplo, a banca CESP, eu sei que alguns de vocês aqui vão fazer PF, PRF, coloca lá, tal elemento é complemento verbal. Obrigatoriamente está falando de quem? De objeto. Agora aqui não vai pedir um complemento verbal, vai pedir um complemento adverbial, um complemento circunstancial, ou seja, um adjunto adverbial. Quando? Quando indicar localidade. Daqui a pouco a gente vai para lá. Então, olha só, Yasley, vou tentar fazer de duas formas contigo aqui agora. Vou tentar fazer com o facilitador do cursinho e como você deveria ter aprendido na escola. Só que aí é o seguinte, quando o cara faz uma questão no concurso, ele vai além daquilo que você aprendeu na escola. Então, por isso eu vou tentar as duas etapas, tá? Então, vamos lá. Na escola seria mais ou menos assim, Yasley. Eu chego para você do nada e falo o delegado comprou. Você vai entender ou você vai me fazer uma pergunta? Já é a demonstração de que o verbo é transitivo. Detalhe, Yasley. Na pergunta, você me perguntou o quê?
é a demonstração de que o verbo pede um complemento. Na tua pergunta, tem preposição? Não. Então, significa que o complemento não tem preposição. Logo, ele é um objeto direto. Olha ali para cima. O delegado precisa. Você vai entender ou você vai me perguntar alguma coisa? De que? Na hora em que você faz a pergunta de que, é a demonstração de que o verbo pede um complemento. Logo, ele pede um objeto. Detalhe, nessa tua pergunta, tem ou não tem preposição? Então, significa que o complemento é com esta preposição. Logo, ele é um objeto que? Indireto. O problema é que nem sempre o cara vai te dar essa possibilidade de analisar com essa calma. No dia do concurso, você está tenso. Então, o camarada simplesmente vai destacar um termo e vai perguntar a função sintática. E aí você, de repente, não vai conseguir olhar por essa perspectiva. Por isso, é bom utilizar o sistema SVC. E por um outro motivo também. Fazendo essa perguntinha para o verbo, você acerta se você dominar a regência do verbo. Mas pode ser que você não domine. Então, para evitar esse problema, você pode se apegar ao sistema SVC, Yasley, em que você procura o verbo, pergunta a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto que sobrar é o teu complemento, com 3 possibilidades, como nós vimos. Objeto, circunstância que a gente tipifica através do adjunto adverbial e característica que no final das contas será o predicativo. Detalhe, ainda coloquei aqui o que? A circunstância de localidade. Então vem aqui comigo, para nunca errar. O delegado comprou um carro. Qual é a primeira coisa que eu acho? O verbo. Comprou. E por que aqui é o verbo? Porque eu posso conjugar. Eu compro, tu compras, ele compra. Dá para fazer isso com o verbo comprar. Mas não dá para fazer isso com o carro. Não dá para fazer isso com o delegado. Então matei que aqui é o verbo. E aí automaticamente o que eu vou fazer? Eu vou perguntar a ele quem é o sujeito. Sempre quem é o quê. Então quem foi que comprou um carro? O delegado. Então eu já tenho o sujeito, já tenho o verbo e o que sobrou, o resto é o meu complemento. Neste momento, eu penso na tríade. No primeiro momento, você vai pensar assim, porra, mas é muita coisa, é uma receita de bolo. Mas daqui a pouco fica fácil, porque você vai repetidas vezes fazer, então vai ficar tranquilo. Pensa comigo, carro é característica? Não. Carro é circunstância? Não. Carro é o quê? Um objeto. Então, Yasley, ao matar que aqui é um objeto, lembra que eu falei que tudo depende de contexto? Se o meu complemento é um objeto, o verbo é transitivo. Se o meu complemento é um adjunto adverbial, o verbo é intransitivo. Se o meu complemento é uma característica, o verbo é de ligação. Não matei que aqui é um objeto? Então, matei que aqui, de fato, o verbo é transitivo. Isso é para evitar você pensar que é um verbo transitivo e ele não ser. Então, com o sistema SVC, você evita isso. Agora, nesse momento, eu vou fazer a famosa pergunta. Quem compra, compra alguma coisa. No dia da prova, se ficar muito tenso, faz como os nossos professores ensinavam na escola. Mão direita é o verbo, mão esquerda é o complemento, caso exista. Então, quem compra, compra alguma coisa. Pediu um complemento sem preposição. Logo, é um verbo transitivo direto, que vai pedir o quê? Um objeto direto. Por que se chama objeto direto? Porque ele está diretamente ligado ao verbo. Agora aqui, o delegado precisa de dinheiro. Eu acho o verbo, pergunto a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o meu complemento. Mais uma vez, pensa comigo. Dinheiro é característica? Não. Dinheiro é circunstância? Não. Dinheiro é um objeto. Agora, se é objeto, matei que o verbo é transitivo. Agora, que tipo de objeto eu tenho ali? É o verbo que vai me responder. E nesse contexto você já sabe. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, só para comparar. Quem compra, compra alguma coisa. Pediu complemento sem preposição. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, além do complemento, o que apareceu ali no meio? Uma preposição. Então, eu vou ter um verbo transitivo indireto e aqui eu vou ter um objeto indireto. Por que se chama objeto indireto? Porque ele está indiretamente ligado ao verbo através da preposição. Até aí, tudo bem? Agora, Yasley, e se eu chegar para você do nada, num contexto fechado e falar assim, o delegado deu. Tu vai falar, não, tu não vai fazer isso, né? Tu vai me perguntar o quê? Aí eu vou falar flores. Você vai ficar satisfeito? Não. Você vai me perguntar? Aí eu vou falar para Maria, e aí sim você vai ficar tranquilo. Então, resumo da ópera.
Quando eu disse, o delegado comprou, você me perguntou o que, eu disse um carro e você ficou satisfeito. Isso mostra que o verbo transitivo direto só pede um complemento. Só que é um complemento sem preposição, portanto um objeto direto. Quando eu disse a você o delegado precisa, você me perguntou de quê? Eu disse de dinheiro e você ficou satisfeito. Isso vai mostrar que o verbo transitivo indireto, assim como o direto, também só pede o quê? Um complemento. Só que agora é um complemento com preposição, portanto um objeto indireto. Mas quando eu disse a você o delegado deu, você me perguntou o que, eu disse flores e você não ficou satisfeito. Você me perguntou para quem. Então isso mostra que o verbo dar nesse contexto é o que a gente chama de verbo bitransitivo. Por quê? Porque ele pede dois complementos. Um sem preposição, que eu vou chamar de objeto direto, e outro com preposição, que eu vou chamar de objeto indireto. E é por isso que eu classifico esse cara como verbo transitivo direto e indireto. Agora, detalhe importante, Yasley. A ordem dos objetos não importa. Tanto faz quem vai aparecer primeiro, se é o direto ou indireto. Agora, o que eu nunca posso ter? Eu nunca posso ter dois objetos diretos ou dois objetos indiretos, já que o nome do verbo é transitivo direto e indireto. Até aí, tudo bem? Posso lançar um desafio para você? Então, vamos lá. Ó. Aqui em cima, Yasley, para não atrapalhar o resto da análise. Manuel comeu do bolo. Yasley, me dá a função sintática do termo do bolo. O que vier na cabeça, irmão. Aqui a gente pode errar. Objeto o quê? Direto ou indireto? Indireto? Por que indireto? Porque tem preposição. Qual é o seu nome, linda? Natália, você lembra no comecinho da aula que eu falei que a análise é morfossintática? Lembra disso? Então vamos lá, ó. Natália, esse cara aqui não é um objeto direto só porque não tem a preposição. Ele, na verdade, é um objeto direto porque está ligado a um verbo transitivo direto. Até porque delegado aqui não tem preposição e foi o quê? Sujeito. O termo de dinheiro aqui não é um objeto indireto porque tem a preposição. Na verdade, é um objeto indireto porque está ligado a um verbo transitivo indireto. Aí, olha só como é que o Yasley deveria ter feito. Quando o cara olha para cá, um termo destacado, a primeira coisa é achar o verbo. Perguntar a ele quem é o sujeito e o resto é o complemento. Então, caramba, ele não foi nem o verbo nem o sujeito. Então, ele é o complemento. Aí, nesse momento, o que o Yasley pensa? Bolo não é característica nem circunstância, logo é objeto. E aí vem a pegadinha do avaliador. Ele vai olhar a preposição e vai dizer que é objeto indireto. Só que está ligado ao verbo comer e nesse contexto não adianta. Quem come, come alguma coisa. Se é um verbo transitivo direto, logo pede um objeto direto. Ah, mas tem preposição? Então vai ser o tal do objeto direto preposicionado. Aí o Yasley bola agora, porque ele pensa assim, porra, como é que eu vou diferenciar o objeto indireto do objeto direto preposicionado, já que os dois têm preposição? É tranquilo, é questão de exigência, de obrigatoriedade, é o verbo que vai definir. Por exemplo, nessa frase aqui, ó, o delegado precisa de dinheiro. Tem como eu tirar a preposição? Tem como eu simplesmente dizer o delegado precisa de dinheiro? Não, sabe por quê? Porque quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, esta preposição, ela foi exigida pelo verbo. Logo, ela é obrigatória. Então, eu posso concluir que a preposição do objeto indireto é sempre obrigatória. Agora aqui, ó. Manuel comeu do bolo. Seria possível eu tirar a preposição e falar Manuel comeu o bolo? Seria. E se é possível eu tirar a preposição, significa que ela não foi exigida pelo verbo. E se ela não foi exigida, ela não é obrigatória. Logo, ela será o quê? Ela será facultativa.
facultativa. Mas caramba, se ela é facultativa, por que raios eu a coloquei ali? Neste caso específico, para evitar uma ambiguidade. Pois quando eu digo Manuel comeu o bolo, eu quero dizer que ele comeu o bolo todo. E quando eu digo Manuel comeu do bolo, que ele comeu um pedaço, uma parte do bolo. Até aí, tudo bem? Tranquilão? Então isso seria uma análise sintática. Vamos ampliar as possibilidades. Quando o camarada coloca na prova objeto direto preposicionado, ele não quer derrubar vocês. Ele quer derrubar o cara que não fez preparatório. Pois o cara sequer estudou isso. E se estudou, estudou há muitos anos e não lembra mais. Então, na hora que ele olha para a estrutura objeto direto preposicionado, ele fala, essa porra é pegadinha. Isso aí não existe, não. Então, ele elimina esse cara. Mas vocês que estudam para concurso, na hora em que o cara bota objeto direto preposicionado, tu fica ligado. Opa, vou dar uma olhada com mais calma. Mas ele pode querer derrubar vocês também. E se ele quiser derrubar vocês, ele não vai botar preposicionado. Ele vai botar apenas objeto direto. Sabe por quê? Porque, por exemplo, na letra A, ele bota objeto direto. Mas na letra B, ele vai colocar objeto indireto. E nesse momento ele não testa mais o teu conhecimento. Ele testa a tua atenção. Vamos ver se esse cara está ligado mesmo. Então, nesse momento, tem que ficar esperto. Ó. É objeto direto? Claro que é. Ah, mas ele tem preposição, é o tal do objeto direto preposicionado. É, mas é um objeto direto. Então, o cara não precisa obrigatoriamente colocar objeto direto preposicionado, tá? Vamos ampliar aqui outras coisas. Vamos brincar aqui um pouco. Imagina, Yasley, que na prova, ao invés de trabalhar a análise sintática, o cara agora queira trabalhar a análise morfológica. E ele destaca essa estrutura aqui e pergunta quantas classes gramaticais tem aqui. E ele coloca as seguintes opções: 1, 2, 3 ou 4. Quantas classes gramaticais tem ali? Aqui, ó, só aqui. Quantas classes gramaticais tem aqui? O avaliador, Yasley, ele quer que o aluno responda 2. É isso que ele quer. Porque ele quer que você olhe para cá e pense, tem substantivo e preposição, mas aqui tem, ó, 3 classes gramaticais. Tem bolo, que é um substantivo, tanto que é o núcleo do objeto direto, e tem o do, que é a contração da preposição de, mais o artigo o. Então, aqui eu tenho 3 classes gramaticais. Tranquilo ou não tranquilo? Então, aqui o cara pode trabalhar sempre 3 coisas. Em concurso, quando a gente pensa em língua portuguesa, Yasley, o cara, quando bota a palavrinha função, você tem que ficar muito ligado, mas muito ligado, porque ele pode fazer assim, ó, ele pode trabalhar a função morfológica, ele pode trabalhar a função semântica e ele pode trabalhar a função sintática. Quando o cara pede a função morfológica, ele quer saber sobre as classes gramaticais. Se é substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo. Se ele pede função semântica, ele quer saber sobre o sentido. E aí não adianta, nós temos N possibilidades. Cada frase é uma frase, cada texto é um texto. E quando ele pede função sintática, ele quer saber sobre os termos da oração. Se é sujeito, se é predicado, objeto direto e por aí vai. É coisa pra caramba, eu entendo. Agora, nesse momento, olha a maldade que o cara pode fazer contigo, Yasley. As piores frases em concurso são as frases simples. São as piores. João quebrou uma janela. Aí o cara vai, destaca a palavra João e te pergunta a função morfológica do termo destacado. Aí na letra A, ele coloca sujeito. Se fosse uma questão do CESP, para julgar em certo ou errado, ele iria afirmar que o termo destacado é um sujeito.
Aí o aluno, no momento em que está nervoso, porque uma coisa é fazer o exercício aqui, outra coisa é fazer em casa, outra coisa é fazer no dia da prova. Você vai pensar aí, foi ele que praticou a ação, então é o sujeito. Mas ele não pediu a função sintática, ele pediu a função morfológica. Morfologicamente, João é um substantivo. Sintaticamente, João é um sujeito. Então, tem que ficar ligado nisso. Ele está perguntando o quê? Função morfológica? Então, ele quer saber a classe gramatical. Está pedindo função semântica? Quer saber o sentido. Está pedindo função sintática? Aí sim, os termos da oração. Foi? Tranquilo? Agora, creio que o verbo transitivo a gente já dominou, Yasley. Vamos partir para o intransitivo. Na mesma pegada que a gente trabalhou o transitivo. Imagina eu chegando para você do nada, agora, e utilizando mais uma vez só sujeito e verbo. Mas vai ser aquela primeira frase ali em cima, ó. Yasley, os pássaros voam. Você vai entender ou vai me fazer uma pergunta? Vai entender. Você não vai me perguntar se os pássaros voam de asa delta, de parapente, essas paradas assim. Não, você vai entender. E sabe por que a gente entende? Porque tudo aquilo que a gente usa de linguagem remete a significado e significante. Quando a gente está conversando com qualquer pessoa, a gente está criando filmes, imagens na nossa cabeça. Você pode não ter percebido, mas a imagem dos pássaros voando passou em milésimos de segundos na tua cabeça. E aí você entendeu a ação manifestada de voar. Portanto, esse verbo aqui é intransitivo. Mas aí o Yasley vai falar assim para mim, mas Sidney, se na prova tivesse só os pássaros voam, eu ia matar. Mas o cara botou um tal de um rapidamente ali depois, aí eu fiquei bolado. E aí, como é que fica? Deixa quieto, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada. Olha a próxima frase. O idoso morreu de fome. Se eu chegar para você do nada e falar apenas o idoso morreu, você vai entender ou você vai me perguntar alguma coisa, Yasley? Vai entender? Alguém perguntaria alguma coisa? Quem perguntaria? Quem perguntaria? Qual é o teu nome? Você ia perguntar o quê? De quê? Como é que é o teu nome mesmo? Eva. Fofoqueira, Eva. Fofoqueira, fofoqueira. Já peca desde lá dos primórdios, ó, e ainda está pecando de novo, ó. Se liga só, Eva. Nesse momento, o cara pode brincar com o aluno curioso demais e pode colocar assim, ó, VTI, OI, e você vai falar, é verdade, pois quem morre, morre de alguma coisa. Mas aí imagina o seguinte, lembra que a gente falou da ação manifestada pelo verbo? Quando eu digo que o cara morreu, não é o suficiente para saber que ele está morto. Ou seja, eu já entendi a ação manifestada de morrer. Eu já sei que ele não está vivo. Ah, mas eu tenho curiosidade para saber do que ele morreu. Mas aí imagina o seguinte. Imagina que meu irmão morreu. E você sabe quem é meu irmão se chama Pedro. Aí eu chego aqui cabisbaixo, chorando, sofrendo. Aí você fala assim, poxa Sidney, o que houve? Eu falo, pô, Pedro morreu. Na hora você vai perguntar de quê? Não, na hora é foda, aí é falta de educação, hein? É indelicadeza. Mas ela vai, porque ela é curiosa. Então eu vou ter que te mostrar uma coisa a mais. Eva, se liga só. A gente vai precisar entender o que de fato é um objeto. Para cada ação que eu pratico, eu quem? Eu sujeito, vai ter sempre alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação. Quem sofre ou é alvo da ação? É o objeto. Então se eu bato aqui no quadro, ó. Quem praticou a ação de bater? Eu, Sidney. Quem sofreu a ação de apanhar? O quadro. E sofreu a ação de quem? Do Sidney. Então quando eu digo, o delegado comprou um carro. Quem praticou a ação de comprar? O delegado. Quem sofreu a ação de ser comprado? O carro. E sofreu a ação de quem? Do delegado. Quando eu digo, o idoso morreu de fome. Quem praticou a ação de morrer? O idoso. De fome, por um acaso, sofreu alguma ação do idoso? Não, eu apenas indiquei uma circunstância. E aí lembra que eu falei? Se o complemento é circunstância, ele é adjunto adverbial e o verbo é intransitivo. Vamos lá, ó. Então aqui eu tenho um adjunto adverbial de causa, pois é a causa da morte, e aqui eu tenho um verbo intransitivo. Vamos testar mais uma vez. Olha ali em cima. Os pássaros voam rapidamente. Quem pratica a ação de voar? Os pássaros.
Rapidamente, sofre alguma ação dos pássaros? Não, eu apenas indiquei uma circunstância. Então, mais uma vez, se o complemento é só circunstância, eu tenho a adjunta adverbial. Aqui é o modo como os pássaros voam. Então, a adjunta adverbial de modo, e o verbo só pode ser o quê? Intransitivo. Até aí, tudo bem? Agora vem o verbo mais perigoso. É um verbo bem perigoso. Se eu chegar para você, Eva, e falar o rapaz mora, você vai entender ou vai me perguntar alguma coisa? Vai perguntar onde? E Ashley também perguntaria. Todo mundo aqui perguntaria. Ou seja, não é algo de fofoqueiro, não é algo de curioso. É uma pergunta necessária. Eu poderia simplesmente chegar aqui e falar, ó, quem voa, voa nesse contexto. Quem morre, morre nesse contexto. Mas eu não tenho como chegar e dizer que quem mora, mora. Pois obrigatoriamente quem mora, mora em algum lugar. E aí nessa hora você pode confundir, achar que é um verbo transitivo indireto e que aqui é o quê? Um objeto indireto. Só que aí, lembra do tal do sistema SVC? Em que eu acho o verbo, pergunto a ele quem é o sujeito e o resto é o meu complemento? Olha para o complemento aqui. Em Recife, funciona como objeto? Não. Em Recife, funciona como característica? Não. Em Recife, funciona como localidade. Então, preste atenção, ó. Se tem preposição e indica localidade, sempre vai ser um adjunto adverbial de lugar. E se é um adjunto adverbial de lugar e está atrelado ao verbo, significa que o verbo é intransitivo. Até aí, tudo bem? Aí vamos fazer o teste, ó. O rapaz mora em Recife. Quem pratica ação de morar? O rapaz. Em Recife, por um acaso, sofre alguma ação do rapaz? Não, eu apenas indiquei uma circunstância. Aí, a Eva vai falar assim para mim, mas Sidney, nas outras frases eu aceito tranquilamente, mas nessa aqui do verbo morar, eu senti um certo desconforto, porque ele está exigindo a preposição, caramba. É igual o verbo transitivo indireto. E agora a gente vai entender a diferença segundo a gramática tradicional. Quando eu digo delegado precisa de dinheiro, olha aqui, ó, tá o verbo. Quem precisa, precisa de, olha a preposição, alguma coisa. Chamei de coisa, é objeto. Agora aqui, o rapaz mora em Recife. Olha o verbo. Verbo morar. Quem mora, mora em. Olha a preposição. Algum lugar. Eu não chamei de coisa. Eu chamei de lugar. Ou seja, é uma localidade. Tanto que aquelas perguntas que o Yasley estava fazendo, ele colocava assim. O delegado comprou. O quê? Se é o quê, ele quer saber a coisa. O delegado precisa de quê? Ele quer saber a coisa. O rapaz mora? Olha a pergunta. Onde? Eu quero saber apenas a localidade. Tranquilo até aí? Matamos? Então vamos lá. Agora, se liga só na próxima. O delegado está feliz. Eu vou achar o verbo. Vou perguntar quem é o sujeito e o resto vai ser o quê? O nosso complemento. E aí diz para mim, turma, com sinceridade, feliz é objeto, característica ou circunstância? Característica? Vou perguntar de novo. Ninguém, não é depende, é característica. É característica. Mas alguém vislumbrou a possibilidade de circunstância? Sim, claro que vislumbrou. Sabe por que eu vou dizer isso para vocês? Aula, toda aula é um show, é um palco. Eu condicionei para todo mundo responder o quê? Predicativo do sujeito. Caramba, só tem essa resposta. Porque eu já fui fazendo o quê? O objeto, o adjunto adverbial, só faltou o quê? O predicativo. Então, te condicionei para responder isso. Só que não é tão simples olhar e dizer que ali é característica, não. E aí eu quero que vocês entendam essa estrutura do complemento. Existe o objeto, existe o adjunto adverbial e vamos jogar logo aqui, ó, o predicativo do sujeito. Essas são as funções sintáticas. Mas antes, tem a classe gramatical. É muito importante saber classe gramatical. Quem é que vai ser morfologicamente o que sintaticamente é um objeto? O substantivo.
o substantivo é núcleo de qualquer objeto, seja ele direto ou indireto. Pode ver. O carro era substantivo, dinheiro substantivo, flores substantivo, Maria substantivo. Aí aqui o bicho começa a pegar, ó. Quem morfologicamente vai ser o cara que funciona como adjunta adverbial sintaticamente? O advérbio. E quem morfologicamente vai ser o cara que sintaticamente funciona como predicativo? O adjetivo. Só que é muito fácil alguém, na hora do nervosismo, confundir advérbio com adjetivo, confundir circunstância com característica. E aí como é que o cara mata? Pela estrutura. Porque o advérbio tem uma estrutura invariável e o adjetivo variável. Então você pensa naquela questão do gênero e do número, masculino, feminino, singular e plural. Quem é o coringa do gênero? É o masculino. O que isso significa? Se eu entrar nesta sala com 50 mulheres, eu vou dizer boa noite, alunas. Mas se eu entrar nesta sala com 49 mulheres e um homem, eu vou dizer boa noite, alunos. Ou seja, basta um homem para mandar em 49 mulheres. Na língua portuguesa. Em casa a gente já sabe bem como é que é, tá? Agora, deixa eu tranquilizar os ânimos. Isso não é machismo não, por incrível que pareça, tá, galera? O masculino, desde a época do latim, ele já era um neutro na língua portuguesa. Então, quando a gente diz os alunos do LAC são estudiosos, eu não estou falando categoricamente apenas dos alunos do sexo masculino. Eu estou também falando do sexo feminino, pois o masculino é um neutro que engloba todo mundo. E qual seria o coringa do número? Seria o singular. O que isso significa? Se eu ficar na dúvida se um termo é variável ou invariável, eu vou pensar nisso daqui. Se só puder ficar no masculino ou só puder ficar no singular, é invariável. Agora, a partir do momento em que eu sou capaz de jogar para o feminino, ou então em que eu seja capaz de jogar para o plural, eu já modifiquei e já se torna o quê? Variável. Aqui não tem como eu dizer a delegada está feliz, mas tem como eu dizer o delegado e a delegada estão felizes. Então, se de alguma forma eu conseguir modificar, é porque gramaticalmente é um adjetivo. Então, sintaticamente, vai ser um predicativo do sujeito e aqui vai ser um verbo de ligação. Por que eu fiz isso? Muita gente poderia olhar e falar assim, ah, mas eu acho que ele está feliz naquele momento. Eu acho que é um adjunto adverbial de modo. E para não confundir, quem vai ser o adjunto adverbial? O advérbio. Como aqui é um adjetivo, vai ser um predicativo do sujeito. E por que predicativo do sujeito? Porque está qualificando, caracterizando o delegado, que é o sujeito. Agora, na prova, Eva, não é assim que aparece, não. Na prova, o cara faz isso aqui, ó. O delegado está em Cuiabá. Eu tenho certeza absoluta que o avaliador não vai perguntar nada em relação a delegado e nada em relação a Cuiabá. Ele vai perguntar em relação ao verbo estar. Sabe por quê? Porque você vai olhar para a frase e não vai ver a ação. Então, vai pensar já de cara que é verbo de ligação. E para piorar, você vai lembrar os verbos de ligação que a professora fazia a gente gravar na época da escola. Ser, estar, aparecer, tornar-se, permanecer, ficar, continuar. E aí você vai matar. Opa, é verbo de ligação. Mas aí lembra que eu falei que tudo depende do contexto? Para ser um verbo de ligação, o complemento tem que ser uma característica. Ali é característica? Não. Ali é circunstância de localidade. Então aqui eu tenho adjunto adverbial de lugar e o verbo é intransitivo. Pois na língua portuguesa tudo depende de contexto. Até aí. Tudo bem? Tudo bem mesmo? Então vamos lá. Esse pedacinho aqui eu apago ou dou uma segurada? Dou uma segurada, né? Beleza, vou dar uma segurada. Eu vou fazer o seguinte aqui agora. Eu vou colocar um quadrinho, um esquema de quadrinho, que vai resumir tudo que a gente acabou de ver. E depois eu vou colocar algumas frases para a gente testar e entender melhor o que é essa parada de contexto, tá?
predicado nominal. Deixa eu dar uma olhada no material aqui. Na folhinha de exercício. Aqui.